Nós estamos ao vivo. Boa noite, Brasil. Boa noite, África. Boa noite, Estados Unidos. Boa noite, Europa. Boa noite, Moçambique. Boa noite, Guiné-Bissau. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Boa noite, Congo. Boa noite. Olha, e hoje eu tenho a honra e a satisfação de ter aqui no estúdio da Web Rádio Teologia.net, do programa mais uma edição do Banquinho do Chave, hoje dia 17 de setembro. Ensani Bamba! Ele é jornalista, correspondente do News Congo. E aí, a sua trajetória? Como é que você chega aqui no Brasil? Depois você vai falar também da sua produção, de como que você chegou aqui no Brasil. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória, sobre sua família, sobre tudo isso. Muito obrigado, Chave de Ouro. Estamos hoje ao vivo, a hora de estar no seu programa de radioteologia. Você, colunista, você sabe que representa a nossa diáspora africana. Sim, nós vamos falar sobre diáspora africana. Então, a minha trajetória, como cheguei no Brasil, desde a escola lá no Congo, eu tinha caído, escolhido numa matéria de texto. Intercâmbio. Mas bem antes disso, a gente teve aula de geografia e sobre o Brasil. E o nosso professor queria que a gente apresentasse, cada aluno escolhesse um país do mundo, e a gente passou no sorteio. Eu caí sobre o Brasil. Então você deu sorte. Deu sorte. Então, sobre o Brasil era o quê? Qual o assunto? Era a reforma agrária. O Brasil como... E me levou a pesquisar muito, saber como ter o Brasil imenso, um continente quase, o Brasil grande desse tamanho. E existe propriedade. Tem pessoa que tem propriedade de terra, outros não. E me levou a pensar. Nessas pesquisas, o professor me ajudou, até tive várias, vamos dizer, campos de pesquisa muito vasto para descobrir. Então, sou um laço. Para a gente que vem de fora, como a África, o Brasil é conhecido só por futebol e carnaval. Fora disso, o convívio, o restante a gente não sabe, no contexto de vida brasileiro. Fora do futebol e carnaval, a gente não sabe mais sobre o Brasil. Então, essa curiosidade me levou até eu pude conhecer o intercâmbio e me inscrever para poder continuar esse lado cultural. Me inscrevi no intercâmbio em 2008. Então, eu fui selecionado, já estava na faculdade de comunicação, tinha que vir aqui e continuar os estudos. Depois que eu me formei, eu quis já usar o meio de comunicação que já estava inserido e representar o canal Congo News aqui como correspondente. Então foi isso. Olha, Bamba, sabe o que acontece? As pessoas, vou tentar não falar muito, falar mais português que você vai entender. As pessoas têm a curiosidade de saber sobre o continente africano, porque acham que o continente africano é pobre. Em relação à cultura e à sociedade, a vida social africana, qual a comparação que você faz de quando você chega no Brasil e contemporâneo? Isso, a impressão que dá é como que a gente chama, um choque, paradoxo de cultura, de modernidade como antiguidade. Você percebe, no momento que eu cheguei no Brasil, o Brasil estava numa fase de transição, de afirmação até da área política. Então, tinha passado por esse evento de ditadura militar. Então, a democracia era jovem, entendeu? A afirmação do Brasil nesse processo. E depois houve várias mudanças na área de desenvolvimento, de moradia, tudo isso. O Brasil, naquela época, eu cheguei aqui no Brasil, quer dizer, de trás de onde eu veio estava melhor no fase de desenvolvimento urbano. Então, o Brasil, esse tempo que eu estou aqui, o Brasil recuperou
a potência se urbanizou tanto nesses lançamentos imobiliários, ficou agora, digamos que à frente da construção, né? Porque as construções que existem na África, muitas que são preservadas, são da tipo coloniais, aquelas estilo urbano, casa tudo no mesmo teto, urbanismo, que hoje o acesso à corporação imobiliária muda até o contexto da cidade. Eu não sei, algumas campos, algumas leis que preservam a urbanização, para se ter a beleza da cidade sem tanto prédio. Congo é colonizada por qual país europeu? O Congo foi colônia belga e continua sendo, entendeu? Continua sendo. Sendo colônia belga, um pequeno país da Europa que colonizou o Congo, tamanho igual ao Brasil, que é tamanho colonizado por Portugal, pequeno país. A língua predominante? Isso, a língua do Congo predominante é o francês. O francês? Francês. Mas vocês têm uma língua nativa, não? A gente tem, o Congo tem 4 idiomas nativos que são oficiais, que é o Chiluba, que é a língua falada no centro do Congo. O Swahili é falado no oeste do Congo, entre a fronteira com Zâmbia e Tanzânia. Você percebe, esses países já falam o Swahili, influência muçulmana. E Lingala, que é uma língua falada no capital do Congo e a parte do este. Quando eu digo falado no Congo, porque o Congo, desde a sua descoberta, a sua independência, esse nome que foi colocado veio do Reino do Congo, que é o Reino do Bantu. E foi mudado em 75, depois de um golpe militar, virou o Zaire. Então, quando a gente fala do Congo, é esse Zaire. Esse Zaire. E com característica você trouxe lá da sua cultura e que você percebe que tem um pouco aqui dentro do nosso país, do Brasil? O Brasil, vamos dizer que a semelhança do Brasil com o Congo é justamente a cultura, lado cultural, da música, a forma que as pessoas cantam no lado do samba. É tudo coletivo, O samba, todo mundo participa, é música do povo, e a África não é sociedade africana em geral, é uma sociedade coletiva, não é capitalista individual, todo mundo é junto. Então você percebe o lado cultural africano que influenciou o Brasil. É o samba, o jongo, que mais que a gente sabe? O carnaval, o terreiro, pagode, tudo isso é coletividade. Nada a pessoa faz sozinha. Essa analogia que você fez entre o seu país, Congo, de origem, com a cultura brasileira, de alguma forma ela te releva as suas origens? Eu me sinto honrado dentro do Brasil, justamente aqui no estado do Rio de Janeiro, enquanto África fora da África, porque enquanto meu povo, como em Moçambique, convivo socialmente, falando do lado cultural e também da religião, porque tudo isso são valores humanos da raiz que me leva a valorizar ou a dar mais seguimento, contando isso com eles, narrando as histórias de raiz da África, dizendo que isso que vocês vivem é nossa mesmo. A gente tem que valorizar isso, porque o povo sem história é um povo sem futuro. Então, a nossa história ninguém nos tira e a gente vive isso. Vivemos. Isso aí, Bamba, nós estamos aqui agora. Guiné-Bissau tem o Maturo Baal, em Guiné-Bissau tem o Nelson, tem o Alves Bers, Guiné-Bissau, Liad Gestan e o Ronaldo Turim de Guiné-Bissau. Tem Guiné-Bissau também Flaviano, Bilbuiu, Gagiza de Angola, trabalhou comigo no consulado, Alberto Angolano, Alfa Abuiu, Emiler Soares de São Tomé e Príncipe, Alazar de Seidi, Guiné-Bissau, Libertar Men,
E tem um professor, poeta, sonista, atleta, escritor e modista. Tem muita gente aí de África. Então, eu estou falando de Guiné-Bissau, Santo Tomé, Cabo Verde, Angola, Nigéria, meu professor nigeriano, que está lá, um abraço. Então, nosso programa é bem quisto em África. Apesar do horário, da diferença de horário, fuso, que nós aqui no Brasil nós estamos em 16 horas lá, deve ser 21 horas agora em África, mas eles ficam conectados ouvindo pelo site da webradioteologia.net. Quero mandar um abraço para o meu produtor Paulo Viana, e hoje estou aqui com o Enil, na produção. Muito obrigado pela sua disponibilidade, quero te agradecer. Voltamos lá, tá bom? Hoje, 17 de setembro, mais uma edição do programa Banquinho do Chá. Depois deve ter algumas perguntas ali, mas depois você vai estar respondendo. Fala da sua questão acadêmica. Sim. Na minha área de academia, acadêmica, vamos dizer, de formação, eu sou formado em jornalismo. E eu tive no meu minha trajetória, aliás, uma vivência na prática de fotografia. Opa! Então, eu, como afirmação, sou o diretor de fotografia e produção audiovisual de tudo que existe, porque acompanhei a fotografia desde o colégio, que estava ainda na época mais, vamos dizer, analógica, de película até fita, depois da fita chegamos no digital. Então, tudo esse processo eu acompanhei desde o início, então eu me sinto também na área de audiovisual, como produtor audiovisual, diretor de fotografia, além do jornalismo, e isso agrega essas duas formações também. E como palestrante? Isso, como palestrante, o que eu faço? As curiosidades dos nossos irmãos afro do Brasil, eles me convidam para contar as histórias da África, como a África existe hoje. Sim. E do lado cultural, como você conta o início de capoeira que veio da Angola para o Brasil. A civilização. Você conta a história do Zuki, do Cabo Verde, que veio para o Brasil. Como que é feito lá e aqui? Aí contar também a história do espetáculo de dança tradicional que se chama maracatu. Você sabe que o maracatu é uma dança que vem do Congo. É mesmo? O salda o xirei e a xiraíra. O jongo também. Jongo é a primeira manifestação brasileira. Eu sou jongueiro, tá? Imagina. Eu sou jongueiro, era do grupo Congola. Conhece Congola? Isso, eu já ouvi falar. Mas você percebe, como isso, eu vou dar um dado de informação. O mês que vem, eu vou iniciar um documentário sobre o jongo. Por quê? Essa matéria eu tenho que fazer, me sinto à vontade de fazer. Porque o jongo, de todas as manifestações culturais que existem no Brasil, a capoeira, o samba, o maracatu, já subiu, teve uma influência da outras culturas que entrou no meio, né? Vamos dizer que os europeus brancos, colonizadores entraram na nossa cultura e se apropriaram. Essa cultura está mudando até a forma. Até na questão da comida, né? Isso, está mudando tudo. Então, o jongo... Da gastronomia. Isso. O jongo é uma manifestação cultural afro que ainda não tem influência do branco. E por causa disso, eu quero fazer um documentário para preservar esse ativo cultural africano a 100%, como que é feito lá. E depois que rodar esse documentário, onde que é preservado, que é o Vale do Café, que conta essa cidade lá de Barra de Piraí, Vassoura, tudo
esse contexto Volta Redonda, e porque lá foi reconhecido como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Isso. Então, o IPHAN fez esse reconhecimento, fez um cadastramento, e eu fui no encontro, como eu sou jongueiro, no encontro estadual de todos os jongueiros no aterro da Marina da Glória. Tem esse documentário aí, que tem eu tenho as fotos e tudo. Tá bom? E depois eu te apresento a coordenadora do grupo, João Pombo. Tá bom? Que aqui é em Niterói. Em Niterói, opa, imagina. Mais tempo ainda para a gente explorar mais esse campo, trocar informação. Sim. Quando você fala dessa conexão Brasil, principalmente de origem, da sua origem, Congo, aqui no Brasil nós tivemos várias influências de outras culturas, a nigeriana, entendeu? A de Angola, que vem o Banto. O que a representatividade aqui no estado do Rio de Janeiro você encontra como campo de visão? Isso, o que eu posso contar porque há uma, vamos dizer, eu vou contar sobre os dados reais e vocês podem nos acompanhar para tirar o equívoco do contexto que é atual. Quando se fala a capoeira vem da Angola, a religião afro que se preserva hoje dos orixá. Vem da Angola? Não, orixá vem da Nigéria. Tem Angola em Kisse. Em Kisse, isso. Os orixá vêm da Nigéria, que é o Urubá, Nigéria e Bené, junto com Mali. Então, esses países, tanto, vamos dizer, o centro da África, né? O Congo faz parte, que é o país hoje, o antigo Zaire. Era um reino. Esse reino tinha, na atual divisão coloniais, se dividiu em 5 países. Então, Angola era a capital do Reino do Congo. É mesmo? Se chamava Banza Congo. Banza Congo. O rei do Congo, Zinga, ele ficava no capital, que é Angola hoje. É mesmo? Que legal! Então, Angola faz parte do Reino do Congo. Quando fala a cultura vem da Angola, e quer dizer do Reino do Congo. Isso também. Então, há essa divisão que eu posso explicar. Digamos o seguinte: o Reino Banto na África é composto na sua totalidade do Reino do Congo, que na sua formação original juntava esses países: Angola, o Congo, que é esses países, e tem também outro Congo, cujo capital é Brazzaville. Este Congo pequeno é colônia francesa. E é junto, dividido por Rio Congo, o Congo belga, que é o antigo Zaire, que é o meu país, e esse Congo Brazzaville, que é uma colônia francesa, que é dividido por um rio, igual... Kwanza, é o Kwanza? Rio Congo. Ah, é Rio Congo. Rio Congo. Ele é o atual Kwanza? Não. Não. O Kwanza é isso que eu estou dizendo. Esse Kwanza, você está dizendo, o Rio Kwanza, é a divisa também do Congo com Angola. Angola. É um ponto lá que divide o estado do Congo com Angola. Sim. Esse ponto é chamado do Kwanza. Kwanza. Isso. Então, aí, esse Rio Congo que divide os dois Congo, as duas capitais mais próximas do mundo, você divide, igual, vamos dizer, a configuração da Baía do Guanabara. Do outro lado você tem Rio de Janeiro. Desse lado você tem Niterói. Então, assim que está. Do outro lado é o Grande Congo, esse Zaire. Desse lado de Niterói você encontra o Congo Brazzaville, cuja capital é Brazzaville, ponto no ar. Então, você, nessa configuração, você já tem 3 países: o Congo,
os dois Congo, Angola. Agora falta 2 países para somar 5 que forma a configuração do reinado do Congo. Então, os 2 outros que faltam é o Gabão, cujo capital, você sabe, é Libreville, e os cameruneses. O Camarão fazia parte também do reino do Congo. São colonizados pelo francês. Pelo francês. Você vê que os franceses tomaram 3 países do reino do Congo. A Bélgica, tomou o grande país que esse Zaire, o grande Congo, e o Portugal tomou o que? Angola. Por que essa facilidade? O Portugal chegou para pegar o Angola. Por quê? O Rio Congo, na divisa do Congo com Angola, que dá abertura para o Oceano Antártico. Então, o Rio Congo, quando ele vai para jogar água para entrar no oceano, justamente nessa cidade de Banza, Congo, que morava o rei. Então, o rei estava na divisa do Rio Congo como oceano. Então, esses exploradores portugueses, quando eles chegaram para entrar chegaram no final do oceano, deram de cara com o rei do Congo, na Angola. Então, era isso o primeiro contato. Bamba, você acha que geograficamente a África ela favoreceu o colonizador? De 2 lados, eu falo essa história. A colonização nunca foi sistema pacífico. Teve os seus abusos desde o início. Porque você percebe, a colonização só veio destruir a África coletiva da principalmente a cultura, né? Porque criou a divisão. Hoje a gente está falando sobre essas divisões coloniais que não existia. Os 5 países que eu citei que faziam parte do reino do Congo, em termos de cultura, civilização e organização, já ultrapassava a cultura europeia em si. Você vê o reinado do Congo, o único reinado antes da colonização que já tinha capital executivo, que chamava o Banza Congo, onde morava o rei, já tinha o sistema judiciário organizado e já tinha o parlamento. Vamos dizer que era o colegiado dos griots que reinava junto com o rei. Esses griots representavam cada tribo do povo. Então, a gente chama hoje de o parlamento. Então, é uma multa. Isso. E isso, além disso, o Congo, o reinado do Congo, já tinha moeda própria. Já tinha sistema monetário, já tinha acabado com essa comércio de troca com produto, você troca com outro, troca com sal. Mas o reinado do Congo já tinha a moeda que se chamava Zibo. Zibo, justamente, isso era a moeda de troca do Congo. Na época, nós chamamos de do Congo, isso. Era Zibo, se chamava Zibo. Então, eu sou rico, tá? Isso. Então, o Congo é o reinado que, na sua formação, já estava mais avançado que a própria colonização que foi imposto, porque não foi pacífico, você percebe. A colonização chegou com o cristianismo, Jesus o salvo, mas fora disso era uma exploração. O Jesus, o capitalista que foi trazido, não era bonzinho. Depois disso, você sabe as mazelas que foi para trás. Só uma curiosidade de cultura. A África, naquela época, antes da colonização, as pessoas não sabiam nem grito de ladrão, porque as pessoas dormiam de porta aberta. Até hoje, nas cidades de interior, que não são muito urbanas, as pessoas dormem de porta aberta. Você percebe o grau de virtude do povo. Então, esse grito de pega ladrão, justamente, cultura baixa, de baixo valor, começou a aparecer depois da colonização, nas cidades urbanas, e começou
Pega ladrão. Pega ladrão. É uma novidade. De onde saiu disso? O colonialista trouxe esse lado de mazela, entendeu? Então, a própria Angola mesmo começa dia 11 de fevereiro a luta pela emancipação e só vai conseguir a emancipação 28 anos depois, em novembro. Justamente porque o Angola teve esse processo muito tardio, porque o Congo teve a sua independência antes e podia também ajudar no processo de exército, em que o país foi dividido, o Angola, depois de a sua emancipação, ele teve uma rebelião do Savimbi que durou quase 30 anos. Então, essa rebelião era uma parte dos interesses dos colonizadores. Eles dividiu o país para não se erguer, para eles poderem roubar. Quem financia o Savimbi era um deles, para poder roubar, acessar as riquezas do Angola, o diamante, o petróleo, tudo, o caoutchouc, e toda a riqueza, você sabe, esses colonizadores, só faltou uma coisa: tirar o povo africano da África, levar a outro lugar. Então, isso... Se fizeram isso forçadamente, né? Forçaram, mas não vão conseguir, porque você sabe, a África, como a sua raiz, tem vamos dizer, você começa uma coisa hoje, mas amanhã você pode ter surpresa, porque a terra dos orixás... Não, copo de vidro que está dentro. A terra dos orixás fala, comunica com a gente, e a gente tem essa lado, pressão, né? Essa pressão, isso. Então, agora você vai falar sobre um pouquinho da diáspora, que eu acho que é uma temática que envolve todos os africanos dentro do seu total contexto. Isso. Agora, o lado da diáspora africana, como se encontra hoje, né? E a diáspora africana é composto dos afro que vieram da África para se instalar aqui no Brasil. Os que foram trazidos e sofreram a escravidão no Brasil, e a gente que vem da imigração, a gente forma essa grande diáspora da África fora da África. Então, nesse contexto, essa diáspora é plural, porque a África é um continente maior e tem hoje 60 países. 63, não? Isso, 63 países. 63 depois da divisão da Somália, o Sudão. Então, isso aumenta. Você percebe que o lado colonial só divide os países e, na verdade, a nossa geração que vai fazer que a África saia dessas fronteiras, limites coloniais, para a África voltar no reinado do continente como era. A gente não pode ser um povo dividido pelo interesse coloniais de ficar uma África de 63 países. Porque qual o interesse que beneficia a África de 63 países? O interesse colonial. Então, a África tem que quebrar esse sistema capitalista que divide, que faz que o mesmo povo comece a pagar isso para ele viajar dentro do próprio continente. Do seu próprio continente. Você percebe que Angola e o Congo é o mesmo povo. Os angolanos e os congoleses são primos. Tanto os camerunenses, tanto pessoas do Cabão. A gente são primos. Então, são o mesmo povo da raiz que não pode a gente ter a nossa... a fronteira limitada. Limitada, né? Por interesse colonial. Então, é isso que eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, como é a percepção, até mesmo do brasileiro, achar que o continente africano é pobre. E que não é, na verdade, não é isso que eu tentei passar para as pessoas, que é o colonizador que força essa questão de tirar toda a riqueza naturais e exploração do continente africano, de modo geral. Explica isso com detalhamento. Vou explicar para vocês. A África hoje
sofrem. Eu acho que é só rodar, não? Isso. É só rodar. Roxar. Só rodar. Não precisa cortar. Isso. A gente fala hoje que a África está no processo de decolonização. Quando a colonização aconteceu, o seu fim de colonização deu a reivindicação de independência. Então, a independência, como foi pedido por povos africanos, o colonizador tinha que recuar. Ele recuou, mas recuou, deixou o sistema imposto. O sistema imposto quer dizer que a figura dele como branco saiu da África para deixar alguns negros de elite, que a gente chama neocolonialista. O neocolonialista, você não precisa de aquele branco imperialista seja lá. Ele formou uma classe de pessoa obediente, negro, que trabalha a seu interesse. Porque esse sistema que faz o quê? As riquezas da África seja roubado e trazido para esses países capitalistas que cria um caos onde toda a riqueza, vamos dizer hoje, a economia mundial é movida pela riqueza africana. Hoje, não importa qual tecnologia que pode ser feita no mundo sem nenhum dinheiro do Congo. E o Congo é um país que tem todos os minérios que você pode imaginar, que está na tabela de Mendeleev. Você pode ver esses minérios, é muito mais ainda. O que tem lá, o Congo tem. O que não tem, o Congo tem ainda. Então, o que eu quero dizer, só um detalhe. A bomba que foi desenvolvida depois de Hiroshima, depois da Segunda Guerra Mundial, para o Japão se render, esse minério, urânio, foi pego no Congo. Porque no Congo, o urânio sai da terra já enriquecido. É mesmo? Ah, sim. E o mercúrio? O mercúrio também. Além do diamante, o ouro, hoje se fala do tema, né, que a gente chama do clima, né? Aquecimento global, transição ecológica, energética, tudo isso, todos os carros elétricos, para ser lançada essa tecnologia no mundo, precisa de minério do Congo. E porque sai o cobalto para dar bateria de longa duração, justamente há interesse mundiais que faz que obrigado. Posso trazer um lanchinho? Pode. Que faz o que o celular que você usa, a matéria-prima foi explorado no mundo. Esse é o qualquer componente, qualquer tecnologia que você usa dos computador potente, qualquer carro que tem tecnologia, todo mineiro vem do Congo. A matemática também. A matemática vem do Congo, justamente do Egito, que foi feito o código binário. Isso se chama 01, que é a base de toda a matemática. Esse código binário das pessoas que construíram as pirâmides lá no Egito. Saludos. A gente chama o Egito a terra, era Kemet, né? A terra dos pretos. Kemet, isso. Então, esse Egito que vocês vê hoje, que é um Egito branqueado, é um Egito que sofreu invasão romana, que trocou o capitão Kemet e botou Alexandria. E por isso você vê os nomes tudo normalizado, né? Cleopatra, tudo isso. O faraó originário da África era um faraó negro. Não tem nada do faraó branco, não existe. Todas as pirâmides que você vê até hoje foram feitas por os negros. E um detalhe, se hoje as pessoas falam de uma apropriação intelectual da matemática, né? Eu fui ensinado errado. Algumas pessoas continuam aprendendo errado. E o pai da matemática é o Pitágoras. Ah, sim. Só o Pitágoras, antes dessa Pitágoras grego, existia. As pirâmides do Egito já tinham, eram feitas a base de qual fórmula da matemática?
Então, a matemática foi feita como código binário 01 do curso do Xangu, que vem do Congo. E essa era a base da medida, era a base do cálculo que era feito a matemática, que você vê. 01 é um componente binário que você pode somar, adicionar qualquer outro valor para você fazer a programação, né? É 01, o código binário. Através disso, a matemática vem todo o cálculo da geometria para você erguer aquelas pirâmides que são até hoje. Você vê a pessoa que estuda agora, né? Arquitetura e engenharia, construi um prédio depois de desaba, cai. Entendeu? Mas eles estudaram. E essas pessoas que fizeram essas pirâmides, desde aquela época, as pirâmides continuam em pé até hoje. Você percebe que são mais, o que a gente chama os pais da matemática, são essas pessoas. E a apropriação intelectual do europeu botou que o Pitágoras foi o cara que fez o pai da matemática. Você está vendo que tudo, a ciência é proveniente. Quando a gente chama de África, quando a gente chama de África, a gente chama o berço da humanidade, num contexto, digamos, um contexto de fala sem aritmética. É justamente que tudo que existe no mundo vem da África por lado que antes do mundo existia toda a sabedoria de escrita, a primeira escrita, a filosofia, né? A filosofia vem da África. Antes do Sócrates falar, fazer esse discurso público, lá você sabe que o que caracteriza a África, a filosofia da oralidade. Já fazer esse discurso aberto. O banto, o africano do banto. Então, o espírito o banto vem da língua do Congo. Do Congo, né? Vamos dizer, nessas 4 idiomas que eu citei do Congo, Swahili, Chiluba, Lingala, Kikongo, Banto vem da sílaba ba, que significa plural, e tu, que significa o cérebro, a cabeça. Então, quando a gente chama Banto, é várias cabeças, vários cérebros. Muito, que significa unidade, e tu, que significa o cérebro, um espírito. O espírito Banto é coletividade, vários cérebros que pensam melhor que uma pessoa. E por isso, a filosofia Banto ensina o quê? Eu sou, nós somos. Eu não posso trair a nossa consciência, porque vivemos nessa terra, que é uma terra da natureza do orixá. E nós somos compostos da matéria. Então, eu não posso trair meu irmão por interesse capitalista, porque a terra dos orixás vai me condenar, porque eu piso no mesmo chão que o meu irmão. Se eu vender ou trair ele, eu estou fazendo mal por mim mesmo. Né? Então, você percebe o valor da cultura em ética, virtude. E por isso você percebe que na antiguidade as pessoas não tinham meio de transporte desenvolvido como existe hoje. O que fazia as pessoas? Andavam a pé e passavam por várias fazendas. Não tinha hotel para a pessoa poder se hospedar. E o que era determinado? O espírito Ubuntu, a fraternidade africana. E o quê? Ao longo do percurso, trajetória que a pessoa vai passar, você encontra as fazendas. Você tinha direito de comer tudo que existe sem levar nada. Você entra na fazenda. Na casa do outro. Isso. Você come tudo que existe lá sem levar nada quando acabar a sua estadia para continuar o seu caminho. Então, se por acaso você consegue comer e saciar sua fome, você deveria deixar uma parte limpa, né? E
preservado sem uma sujeira, deixar no cruzamento da rua que o outro irmão que pode passar também pelo mesmo caminho, que tiver também a mesma fome que você, ele já vai, em vez de passar o tempo e entrar na fazenda, ele já vai se servir ali. Você percebe que esse lado... um pensando no outro. Então, esse aqui é o significado perfeito da palavra Ubuntu. Ubuntu. Então, você percebe, até por causa do alimento que virou hoje, na tradição de religião, África, e dá comida para o santo e deixa no caminho. Mas isso já existia na fraternidade africana, de dar alimento, porque da concepção africana de filosofia ou de religião, o santo é um espírito, ele se encarna nas pessoas vivas. Então, quando eu dou comida para o santo, eu mesmo que vou me alimentar, porque o santo é um espírito, ele não tem boca, osso para comer. Quem tem necessidade para se alimentar somos nós. Então, o santo, ele se encarna da pessoa viva. Então, as pessoas vivas, eles se dão continuidade ao santo, que já, é por isso a gente que nasce na África, pela tradição, você recebe o nome dos seus avô, bisavô, pelo nome deles, ancestrais que continuam na família, porque a única filosofia no mundo que já ensinou pelo mundo que o ser humano tem 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. O corpo da pessoa responde à lei da natureza, que diz que tudo que nasce morre. O espírito e a alma da pessoa são eternos. O espírito é o quê? É o sopro que dá para você respirar, viver. E a alma da pessoa é a identidade, o DNA, que leva o nome. Como meu nome é Mbamba, é minha alma, a minha DNA, a minha genética que fala. O meu espírito é o sopro que estou respirando. Também então, seu nome pode ser aquele que habita na casa. Isso, aquele que habita nesse caso, nesse templo que se chama corpo. Então, isso, para as pessoas que têm outras crenças... A casa é um corpo. Isso. Outra crença do cristianismo não entende, porque se complica. O que diz o cristianismo? O ser humano tem o quê? O corpo e o espírito. O espírito da pessoa fica no esquecimento depois que ele morrer. Isso não acontece, isso é uma crença que não tem, vamos dizer, que não tem uma consistência. Fundamento. Fundamento. Porque você dizer que a pessoa está no esquecimento, descansando, o espírito é eterno. Como vai descansar? O espírito não tem tempo. Não tem tempo. O espaço, ele pode passar aqui, qualquer momento que ele quiser. Ele viaja no vento, a velocidade da luz. Eu não posso conter o espírito num espaço. As barreiras que a gente vê no olho nu para o espírito não existem. Então, quando você percebe que essas crenças falam que o espírito da pessoa fica no esquecimento, você acaba ficando assim, desorientado, porque não tem fundamento. O espírito da pessoa é eterno. E por causa disso, quando a gente fala da religião afro, faz apelo aos orixás, que são os anjos da guarda, que respondem ao contexto do Oxalá, que é o Deus Todo-Poderoso. Olorum é o Supremo. Isso, que faz que a natureza se move. Essa natureza que tem comunicação da mesma matéria que a gente faz esse contato, que é muito permanente, vamos dizer, é uma conexão astral que não cai, que é permanente o tempo todo. Eu não posso precisar falar para o orixá e indo na vigília igual o crente lá, 40 anos de vigília para falar com um Deus que é distante. Para mim, o orixá está presente. Está presente. No mesmo lugar que eu estou. Então, eu tenho mais acesso. Quem habita entre nós? Habita entre nós. Você tem uma crença do real. Você não vive imaginação. Então, Bamba, vamos agora
Vamos aqui, vamos brindar. Vamos brindar isso. Então. Sente-se à vontade agora brindado também. Hoje, dia 17 de setembro, mais uma edição Banquinho do Chave. Hoje eu estou aqui no banquinho, ele contando a história dele, Bamba, tá bom? Eu quero parabenizar Aldair Gomes. Aldair, parabéns, felicidade. Ele tá em Guiné-Bissau, tá ligado aí, ó. Aldair, parabéns aí por nos acompanhar. Felicidade, amigo. Acompanha também Congo News aqui, tá, a live tá passando. Você vai acompanhar várias reportagens. Todo mundo que está acompanhando a Rádio Trilogia Web online, o programa do nosso colunista de Chave de Ouro. Sim, nós temos 60 mil ouvintes no mundo pelo site, que nós estamos aí pelo wrtrilogia.net no Instagram e webradiotrilogia.net. No programa 60 mil ouvintes no mundo todo. Essa formação que você traz, essa formação você adquiriu já ainda lá no Congo? Ou essa filosofia, você já aqui no Brasil? Eu adquiri já desde o Congo, você sabe, a gente que nasce lá, você tem esse convívio, esse contexto. Olha, eu faço essas perguntas que são uma curiosidade. Claro, no Instagram. Eu como anônimo aqui, tá bom? Isso. Eu vi no Brasil, já estava numa fase de transição de adolescente para adulto, já estava quase 22, 25 de idade. Então você vê, nessa idade eu pude aproveitar de melhor da minha infância, conviver com meus avós, contando a história da África, a oralidade, você se enraizar mais. Então, o que eu conto hoje é um saber da África ancestral. E que você pode, hoje, tudo que se conta, além de eu estudar comunicação, me formar, eu hoje trabalho como jornalismo. O contexto é o quê? Tudo que é falado sobre a África, você coloca a vírgula. Justamente, a história da África só vale quando é contado pelos povos africanos. Isso. Então, isso que se chama até no jornalismo, que é o fato, quando o fato não tem argumento. Então, quando o europeu vai contar uma história do Brasil ou da África, ele vai contar sobre o olhar de dominação. Mas eu acho que isso não é só na questão até de nacionalidade. Em toda a profissão, eu não posso falar uma coisa do médico se eu não sou médico em relação ao paciente. Mas você percebe que no mundo de hoje capitalista, tem pessoa que usa a função para se fazer do médico se ele não é médico. Você vê essas médicos de processo de cirurgia por aí, que são pessoas que aprenderam um curso, mas se faz especialista de um cirurgião, que acaba de operando as pessoas por falta, porque o capitalismo ele cria esse lado de explorar sempre o ser humano como objeto. Então, a África não tem esse lado da sociedade europeia de capitalismo, ele vive o coletivo, o lado também da sua formação cultural, do Ubuntu que eu acabei de falar, porque a gente é uma unidade. Se fosse da formação ética europeia, que é eurocentrismo, tudo que eles contam sobre a África, sobre o Brasil, é sempre centralizado a eles, como sendo os protagonistas da história. Inclusive, eles contam a nossa história como se fosse eles que nos ensinaram, apropriaram tudo. Então, esse contexto, eu não posso falar da filosofia grega, eu não sou grego, eu posso falar da filosofia africana, Ubuntu. Isso eu sei falar e respirar, inclusive, na língua nativa da África. Porque eu não posso, para você ver, até hoje, eu estou aqui no Brasil há 15 anos, não consigo, não me veio ainda na cabeça, um dia,
eu dormir, sonhar em português ou na língua colonial. Da seu nome? Isso, eu sonho sempre na língua nativa do Congo. Isso, porque olha só, o que acontece. Eu estudei Urubá lá nos anos de 980. Calma. E eu via muito dessa questão da 940 ou 90, você está dizendo. Não, eu estudei 1985. 85, claro. E aí, 85, o colonizador, aconteceu isso na minha família mesmo, de você chegar com um nome aqui e olha, você tem que usar esse subterfúgio que é o nome. Você manteve esse seu nome, né? Por exemplo, o meu professor, Michael Alabé Alafim, nigeriano, e ele não tem o Michael. O Michael foi que apropriaram ele daquele nome que ele não tem. Mas esse lado que você percebe, porque a gente afro da raiz se faz questão de valorizar a pessoa pelo próprio nome. O meu nome é Mbamba, tem o seu significado. Eu não posso ser hoje a pessoa me chamar pelo nome do João, me chamar pelo nome do Rafael, porque eu não sei esse Rafael da sua vida, esse espírito do Rafael, o que faz. Então, esse nome que é Mbamba, eu sei esse espírito do Mbamba e o significado. Então, a influência do nome tem a sua conexão comigo. Sim. É por isso eu falei que a única filosofia, vamos dizer que a espiritualidade, que revelou o mundo que o ser humano tem 3 partes. Se você vê o lado da espiritismo do Allan Kardec, a gente fala da encarnação, né? Olha, Allan Kardec também se apropriou de uma coisa que não é africano, não sabe. Então, essas pessoas que estão no sincretismo, vocês vão fazer separação das coisas. Então, você vê que o Allan Kardec fala do espírito que se encarna e indefinitivamente. Mas ele tirou essa propriedade de onde? Então, isso que estou dizendo. Por quê? A única filosofia... Olha, Bamba, eu faço essas perguntas, claro, porque essa minha curiosidade não é minha. Não, é de quem está, entendeu? Está nos acompanhando. Eu respondo com todo orgulho e toda alegria para esclarecer essas dúvidas nossas. Sabe por quê? A única filosofia que ensinou ao mundo que o ser humano tem 3 partes, o corpo, o espírito e a alma, para dizer que o corpo responde à lei da natureza e disse tudo que nasce morre. Isso qualquer crença. Não há milagre para ser crente ou independente da sua fé, orar para não morrer. Tu vai morrer do mesmo jeito, porque a lei da natureza, ninguém corrompe a morte. Senão, as pessoas que são milionárias poderiam comprar a morte, né? Então, eu queria que você me respondesse 2 perguntas. Correto. Sobre Jesus Cristo, tá bom? E os Guardiães da Noite. Você tem conhecimento dessas? Eu vou falar, eu tenho conhecimento e base de argumento, de estudo e também, vamos dizer, de referência. Sobre tudo. Sobre isso. Então, até onde você puder também, tá? Claro. Eu vou levar os nossos ouvintes no contexto que, se falar de Jesus Cristo, a gente fala de um Jesus que é escrito nos 4 evangelhos, que é um Jesus europeu. Mas esse Jesus europeu, que começou a sua vida escrita depois de 30 anos, da África. Da África. Ele passa pelo Egito. A vida de Jesus, antes dos 30 anos, depois que foi levado criança e voltou a 30 anos, começou a sua missão, não é contado na Bíblia. Justamente esse Jesus africano negro que eu vou falar para fazer essa comparação com um Jesus dos evangelhos que é um nativo branco, que tem aquela beleza que tem
do Jesus com aquela barba bem feita, olhos olhos azuis, Jesus que tem aquela barriga chapada, tudo modelo. E não sei, naquela época, se existia academia, para ele ser tão sarado assim. O Jesus tão sarado com a academia que ele malhava. Eu tô rindo porque... E Jesus tão modelo, não sei qual salão de beleza ele entrava para cortar cabelo. Colados. Então, você percebe que essas figuras, tudo do Jesus como que é desenhado numa foto que tem essa beleza eurocêntrico, o que europeu desenhou esse Jesus para poder colonizar as pessoas. Jesus, quando foi condenado por os próprios judeus, ele estava numa dominação da Roma. Então, a Roma fechou o olho, mandou Jesus para a outra galera, judeu, condenar ele. Então, depois que Jesus ele cumpriu a sua pena na cruz, Jesus ficou lá na cruz morto, né? Pendurado como aquele ladrão. Agora, o que ficou de Jesus, pendurado, o corpo de Jesus, foi ali que o mistério que vou revelar agora. Apareceu o homem que é falado na Bíblia, de boa fama, de boa cultura, de José da Arimateia. Esse José da Arimateia, africano, justamente, que veio da Etiópia. Sim. Cuja a mãe dela, que não é contado na Bíblia, suas origens, José da Arimateia, a mãe dela é rainha do Sabá. Que era uma das 200 concubinas do rei Salomão. Então, essa mãe, essa rainha, cujo filho é José da Arimateia, que pegou o corpo de Jesus, comprou um caixão e enterrou. Só o irmão pode fazer isso com outro irmão. Agora, imagina, os que ganham dinheiro hoje com o nome de Jesus tão sarado que eu falei agora, que ninguém quis enterrar, deixar acontecer na cruz, né? O túmulo que era comprado por africano e o caixão, hoje eles ganham dinheiro, como a visita lá em Israel, né? Ganhando dinheiro com um túmulo comprado por um africano. E discrimina a religião afro. Você percebe a máfia do verdadeiro Jesus? Teve a sua finalidade enterrada como um africano. Só africano, só um irmão pode enterrar o outro. Ponto. Não tem argumento por esse lado. Mas o funeral de Jesus foi todo baseado numa cultura africana. Você percebe? Então, esse Jesus eurocêntrico, de olhos azuis, sarado com a academia malhável, de barba feito de modelo, qual que era o salão de beleza que ele entrava, com a academia que ele malhava para ficar tão bonitão, sarada daquele jeito. Então, é uma imaginação para enganar muitos. Então, agora chegou o momento de colocar bamba na parede. Correto. Coração. Que um africano trouxe do coração? Não aquele coração cheio, radiante, de afeto. O coração do africano tem esse sentimento do afeto, como todo mundo, como vamos dizer, a simpatia de os irmãos, aquela alegria. Então, o povo africano é um povo acolhedor, hospitaleiro. Qualquer pessoa que você percebe que a África, antes mesmo dos europeus, teve uma influência árabe. Então, o africano recebeu os árabes, e você vê até a língua árabe misturada com algumas línguas da África. Justamente o Swahili, né? Eu falo do Congo, ele teve a sua influência do árabe, que você vê. Muçulmano. Quando a pessoa fala árabe, eu uso algumas palavras dessa língua do Swahili. Quando as pessoas falam salam aleikum, justamente em Swahili se fala também salam aleikum, que é axé, que a gente fala. Então, esse contexto, o povo africano
que trouxe essa cultura mesmo para o Brasil. O brasileiro é um povo acolhedor por causa da tradição da cultura africana. As mulheres brasileiras, uma visão afro, afrocultural, como é que você vê a mulher? Eu percebo de duas formas. Claro que eu quero que você faça também essa analogia entre uma cultura brasileira contemporânea e a cultura africana. Eu já conheço esse contexto, mas gostaria que um africano falasse dentro do seu conhecimento. Isso. Eu vou falar dos dois lados da preservação conservadora da cultura afro, que é uma mulher que conhece o seu papel de ser mulher, a sua raiz, e também existe esse lado, né? Você vê, a mulher é feita como na sociedade capitalista sendo explorada. Você vê essa mulher que é divulgada vulgar, que se veste biquíni, tudo isso, que é um corpo da mulher explorado. Esse lado africano não tem esse lado, justamente até porque da própria cultura africana, os pais, como os filhos, não podem ficar pelados, tomar o banho junto, igual a cultura europeia, vai na praia junto, o pai com os filhos. Então, existe esse contexto conservador de respeito, de não ver esse lado. Tanto existe quarto das mulheres que dormem um quarto separado dos homens, justamente para preservar esse lado de europeu, né? Vem quebrar esse tabu, deixar todo mundo no termo de mercadoria. Então, a mulher da cultura afro se veste de, como vamos dizer, uma mulher solteira se veste, vamos dizer, daquele pano, né? A gente chama pano holandês. Pano holandês. Então, ela coloca um só. Quando é casada, ela bota dois. Você tem que reservar para a pessoa identificar que ela é solteira. Bota um pano só, uma saia, justamente... Para cobrir o ventre. Cobrir o ventre. A pessoa vai saber que ela é solteira, vai se aproximar para conversar. Então, quando a pessoa vai conversar como uma mulher, uma jovem em fase de se relacionar com outro, justamente porque o relacionamento é feito não só com a própria esposa, né? Você cria o vínculo com a família mesmo da própria esposa futura. Mas dentro desse processo, você não acha que isso é um machismo? Mas você vê, o lado do capitalismo dessas culturas é o machismo, mas o lado africano é preservação da cultura no contexto. É o seguinte, quando você conhece a família da sua esposa, é justamente porque você vai iniciar uma vida que você ainda é imaturo. Tu não sabe as coisas que podem ocorrer. E essa família se torna padrinho para te dar conselho. Dos dois lados, a família da sua mulher e a sua família, quando vocês brigam, você não vai no tribunal procurar um advogado. Então, a família se torna padrinho. A família... Então, dentro desse contexto que ele quer explicar, é que assim, se há um conflito entre casais, não procura advogado, como se fosse aqui no Brasil. O próprio pai e a mãe, ele convida os familiares para resolver aquele conflito. Então, cada um opina sobre a situação e em 3 segundos está tudo resolvido. A mulher tem que baixar a cabeça, guarda, e aceitar também ele aceitar os argumentos de que todos decidiram a vida deles, porque foi eles, na verdade, do africano, as escolhas não são deles, são dos ancestrais do superior. Do superior. E nesse contexto a gente se preserva o que a gente chama o contexto da família, porque o contexto de formação de família, quando as pessoas brigam, leva todo mundo no tribunal. Então, a justiça moderna, que é o tribunal, criado pela colonização, pela sua
virtude, a justiça nunca é justo com todo mundo. Tá bom. Você sabe, né? Circuncisão. Isso. Assim. Circuncisão. A circuncisão acontece, eu vou falar com propriedade como o povo banto. E essa influência, você sabe, muçulmano e também o judeu. Judeu, isso. Você percebe quando a gente fala que apropriação, que eu vou falar. Não, nesse caso aí não é apropriação, é indução. Indução, mas também o lado cultural, porque eu vou falar desse contexto. Você sabe que a viagem do povo hebreu, justamente da terra do Egito até a terra prometida, Canaã. O Canaã, hoje, pela geografia, se encontra na África. Então, essas tribos de Israel, 12, ficaram só 3. Essas 3 tribos que ficaram, do qual nasceu o Messias, que é Jesus, veio da tribo do Judá, Benjamim, e dos levitas. Então, aí os 9, onde foram? Ficaram na África. As culturas de circuncisão, que você vê que na África existe o judeu legítimo negro, do qual tivemos Jesus o negro. E eu falei, porque Jesus não pode ser europeu. Nunca. Nunca pode ser. Aí eu falo, na minha crença, que Jesus é o preto velho, o que ele faz, isso abriu o caminho, fez o bem, não misturou ninguém. Justamente o preto velho faz. Se você vê Jesus te pedindo dinheiro para te abençoar, ele não é Jesus. Ou fazer uma construção faraônica. Sim. Então, Jesus justamente, ele abençoa a pessoa sem olhar quem é. Justamente o que o preto velho faz, porque ele não age com preconceito, você é fulano, eu não posso te abençoar. Mas a circuncisão, a circuncisão entrou nessa cultura africana por lado dessa influência judeu entre o povo do Egito. Porque você percebe, o povo judeu viveu muito tempo no Egito. O Egito, que é a terra que a gente chama o Kemet, a terra dos pretos. Muito tempo, inclusive, que houve uma mistura da cultura judaica entre os povos africanos. Então, se passou assim até também essa circuncisão entre o povo. Eu estou falando da minha tribo, né, do Banto, do povo do... Você também tem essa propriedade? Essa cultura de circuncisão. É mesmo? Então, mas só masculino ou é feminino também? Não, o nosso lado do Congo só se faz por lado masculino. Dos homens. Inclusive, é feito quando a pessoa ainda é criança, não sente nenhum som. Sim. Isso. É como se fosse um batismo, né? Isso fosse. Mas a gente não é judeu. Entendeu? Mas faz parte da cultura. Então, vocês querem saber o que é circuncisão? Querem saber a propriedade de cultura? No Instagram do meu amigo Congo News TV, você acompanha lá. Congo com K, igual que está escrito aqui, Congo com K, você vê. Curiosidade da cultura africana, meu amigo africano, eu sou brasileiro. Então, todos nós somos, quem está aqui africano, já sabe do que ele está falando. Quem tiver curiosidade, colunista-chave de ouro, ou o meu amigo Bamba. Bamba, eu adorei. E aí, como é que estamos dentro do horário? Vamos brindar mais? Já estou vamos. Tá gostando, amigo? Muito bem. Tá gostando? Eu estou gostando muito desse papo, porque eu gosto muito de transmitir oralidade como um aspecto assim, autêntico, porque eu leio as coisas. Eu já fiz formação de seminário teológico, justamente que eu digo que a Bíblia fala muito do povo do Axé, que os próprios cristãos que são impostores, que fazem apropriação. Porque tudo que a grande parte, 90% que está escrito na Bíblia, fala das promessas, todas as promessas caem sobre o povo do Axé. Justamente porque eu estou dizendo isso.
Porque tem na teologia uma vertente que discrimina os povos africanos, dizendo que são filhos descendentes de Cã. E a religião é um ativo de business europeu, de dominação, porque esse modelo ele se entra para poder mudar até o conceito da pessoa, né? Pensar que se eu estou com dor de cabeça, eu preciso de oração e o diabo que está me atacando. Até o conceito, com dor de cabeça, a pessoa perde até o assunto. Deixa eu te falar. Sim. Nesse contexto aí, eu tenho até pena do diabo. Então, eu vou dizer para vocês que tanto o Deus que você pode crer, de qualquer crença que você tem, tanto o diabo que você vive... Acredita. Eles acreditam. Você acredita porque nós não cultuamos o diabo. É isso. Da forma que eles acham que é. Que, a gente não domina a vida do ser humano. É isso. Você percebe, tanto Deus tanto o diabo, os dois são espíritos. Sendo espírito, você não tem acesso à matéria, você pegar no diabo ou tocar no Deus. Se você disse que você está conversando com Deus e tocar no Deus, você viu Deus, então Deus não existe. Porque justamente sendo espírito, perde a graça se você falar com Deus fisicamente e Deus se mostrar a você, Deus tem que ser nítido. Esse Deus ele tem que ser nítido, porque o Espírito, se você vê o Espírito do olho nu, do jeito que ele é, você acaba com esse mistério. E por isso Deus não aceita uma representação de imagem, porque a imagem de Jesus que é contrabandeado no mundo, esse Jesus de olhos azul que eu falei, sarado com a academia malhava, Jesus então, barba bem feita, qual o salão que ele passou, você percebe que tudo isso é uma representação humana. Eu vou te dizer, como eu falei aqui da minha formação de fotógrafo na prática, né? Na história de fotografia, você percebe que essa imagem de Jesus é uma imagem desenhada por Leonardo da Vinci. Você vê que esse não desenhou. Ele, como aquele Miguel Ângelo, ele que desenhou a Última Ceia, desenhou aquele Davi. Tudo isso é uma imaginação que reflete a eles. Não é nada a essa Jesus que você lê dos evangelhos, o Jesus que fez todo o milagre. Não tinha essa tudo que você pode imaginar. Jesus, inclusive como aquele coração vermelho. Esse Jesus com aquele coração vermelho é uma Jesus... irradiando energia. Isso é uma apologia, inclusive, que não é nem do cristianismo, é uma apologia das pessoas que fazem ciência oculta, que são chumaçó, que representam aquele Jesus com coração vermelho. Então, você, sendo crente, você pode até ir, porque a gente fala o seguinte, a África tem religião e espiritualidade. A espiritualidade ultrapassa a religião, porque a religião vem do contexto, vamos dizer, pela próprio alfabeto de até o nome de religião, religar. O que religa? Você vem do latim, religar, você ligar o espírito, o contexto que é filosofia, doutrina humana ao sagrado. Então, esse sagrado não pediu para essas pessoas fazer uma doutrina e colocar o nome deles no meio. E por isso existe o nome chamado de religião cristianismo. O próprio Jesus não criou religião. Não falou para as pessoas fazer igreja, ele falou para fazer discípulos. O discípulo é uma pessoa que tem espiritualidade independente de nenhum templo religioso para ser explorado. Justamente não a missão dele aqui na Terra. Jesus veio para acabar com um templo. Ele fez o quê? A primeira vez que ele pegou a Bíblia para pregar, justamente no templo, ele falou que vocês estão fazendo da minha casa, da casa da minha para o mercado. Então, Jesus é contra esse sistema de igreja.
para você saber, porque ele mandou fazer discípulo. Quando você manda fazer discípulo, você ensina a espiritualidade daquela pessoa. A espiritualidade deixa as pessoas ficar independentes, não ficar incorporado numa doutrina que explora eles. Você percebe que até Jesus usou a oralidade como um método de filosofia de domínio. De domínio. Essa filosofia que Jesus usou, essa oralidade, justamente porque ele passou um tempo da sua infância, da sua infância na África. Então, Jesus desenvolveu esse método de falar em público com esse discurso que você vê no meio daquelas doutores politizando até o fariseu. Aquele fariseu, vamos dizer, hoje são aquelas doutores da lei, que são os teólogos, os bispos, os apóstolos que existem hoje, né? No mundo. Então, um deles veio para falar com Jesus escondido, né? Para ninguém saber, perguntou para Jesus, né? Bom mestre, o que faz para ser salvo, né? Pergunta do milhão, né? Pergunta de 1 milhão, gente. De 1 milhão. Jesus que falou, bom mestre, o que precisa para ser salvo, né? Um desses aí, vocês vão falar dos dois fariseus. Um era Nicodemo, um dos doutores da lei. Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo. Para ser salvo. Como que você pode, um doutor falando, ele não entendia. Como que posso entrar na barriga da minha mãe sendo adulto e nascer de novo? Mas esse contexto aí, Mamba, ele quis dizer, só você morrendo. Isso, porque Jesus estava dizendo tudo que você morrendo para reencarnar, para haver uma salvação. Isso, ele estava dizendo em outro tempo. Não é nesse contexto de ter que voltar. Isso, mas Nicodemo, doutor, entendeu esse lado? Como posso ser adulto hoje, voltar da barriga da minha mãe e nascer de novo? Gente, olha, o papo tá maravilhoso. Tô adorando aqui hoje, 17 de setembro, mais uma edição Banquinho do Chá. E eu quero que você volte aqui, Mamba. Vou voltar. Porque, olha, o papo é muito esclarecedor, muito bom mesmo. Entendeu? Nós temos várias perguntas, vários questionamentos, entendeu? Sobre essa questão da visão africana. Então, Mamba, vem um pouquinho agora para esquentar. Tem uma comidinha aqui de sabor caseiro. Tem aqui um vinho. Ó, Campo Largo, gente. Uma delícia. Ele, como gosta de vinho seco, adorei esse bate-papo. Agora me fale um pouquinho do Congo News. Como que você faz esse intercâmbio, mudando assim até de polo? Congo News. Justamente, o canal Congo News é um canal de notícia, de informação 24 horas, justamente que estou correspondente aqui no Brasil. Eu faço a correspondência das notícias do Brasil, justamente da América Latina para o continente africano. E não só isso, faço também o lado cultural do nosso povo afro, aqui no Brasil, da diáspora, fazer essa conexão com a África. Você percebe tudo que é feito aqui no Brasil com manifestação cultural. Eu estou no meio. Você conhece terreiro aqui no Brasil? Conheço. Qual que você conhece? Vamos lá. O terreno, justamente, cheguei a entrevistar 3 pais do santo. Eu conheço a Mãe Massa, do Oxum? Daqui de São Paulo. Entrevistei ela. Eu conheço, claro. Ela estudou em Urubá comigo. Sim. Luiz Fernando, que é o viúvo dela, né? Sim. Era nosso professor. Não sei se ela fez esse comentário com você. Não cheguei a perguntar isso, mas eu especificamente, porque ela lançou a carteira do direito do povo do terreiro, afro, junto com a filha dela, da Netúcia. Letúcia. Eu tinha que entrevistá-la para saber o fundo, para dar notícia, entendeu? Sobre isso. Era um evento lá no Ordem dos Advogados aqui no Rio, que eu pude conhecê-la e fazer entrevista
Essa eu sou da OAB também, tá? Ah, sim. Então, eu sou do consulado angolano. Angolano. Sempre eu estou lá no AIB, o pessoal lá me manda de Niterói? Lá do Rio. Ah, do Rio. Me manda pauta. Tá tendo agora a eleição lá. Ah, tem sim, vai ter. 3 amigos lá que concorrem lá. Então, o Adame, que o presidente da CDM, que é a comissão de direitos humanos. Não, a comissão da verdade, da revelação da escravidão negra no Brasil. Então, ele é invisível, que é uma pessoa que tem me mandado pauta e eu sempre vou lá cobrir qualquer evento que envolve o povo negro. Esse aqui, eu não sei dizer. Não, com a faca. Isso. E a ele lá. Esse lado, onde que está o nosso Cuidado, povo? hein? Eu me fiz 2 perguntas de eu fazer como jornalista correspondente do Congo News no Brasil. Comunicar para quê e por quê? Então, a minha comunicação envolve para quê é o nosso povo negro no Brasil e da África. Por que isso? Porque tem que fazer uma comunicação que corresponda bem ao povo, a minha identidade, o povo do axé, da cultura que, no meio que eu sou. Eu não posso divulgar a cultura dos outros, entendeu? Por esse lado, eu estou sempre com convite aberto em tudo que é manifestação cultural do povo afro. Fazer um convite para sábado que vem. Ah, sim. No meu terreno. Correto. Então, justamente porque eu tendo essa comunicação que faz o contexto da sua imersão como o povo Ubuntu, como o mesmo espírito tem que fazer coletividade conjunto com o nosso povo. Eu não posso ser um correspondente da África no Brasil e fazendo notícia da branquitude e trazendo informação, divulgando a cultura deles. Isso aí trair a minha própria consciência. Então, esse espírito, sendo jornalista, eu sou livre nesse contexto de valorizar, dar prioridade à nossa cultura em geral. Bamba, quando você chega no Brasil há 15 anos atrás, qual foi o confronto que você teve até com a sociedade e com os jovens brasileiros? Justamente você percebe que o contexto que eu cheguei à África era mal conhecida, porque as pessoas achavam que a África é um país, não é um continente. Entendeu? Você vê porque as pessoas conhecem a Angola aqui, né? Conhecem os países que falam português, sabe? Tudo da Angola achavam que a África é só angolano. Até alguns se chamam todo mundo dos imigrantes de dentro da África, chamam todo mundo de angolano por esse contexto. Olha, eu vou te passar assim, 2 conhecimentos que eu tenho, que eu tenho idade até para ser seu pai. Vou te falar, porque assim, a mídia, sim, ela é muito imediata, entendeu? Na época que você chegou, não tinha internet como tem hoje, de mandar informação em tempo real. Então, o que a mídia nos passava, para quem não tinha esse conhecimento, que não tinha um africano como pai, uma mãe portuguesa ou alguém que tivesse conhecimento de África, a mídia passava a Etiópia como um exemplo de África. Então você... Mas justamente como você fala do Etiópia, eu vou levantar um argumento aqui que pode esclarecer a primeira pergunta, que era falar sobre Jesus. Né? Aí, nesse contexto, a Etiópia justamente tem esclarecimento definitivo com um Jesus negro. Contar o seguinte: o destino de Jesus final, eu vou dizer o destino de Jesus final, o que os filhos do Noé, que dos 3, né? Os 2 irmãos, mais velho homem e a filha, a caçula,
a Sete. Justamente a caçula que é Sete, que é a herança africana, que é por isso a gente chama Mãe África. Ela teve respeito com o pai embriagado do vinho, pegou o pano, foi de costa para cobrir o pai. Então, os homens que são cá, que são a herança de Caé, que foi uma amaldiçoada que iria da nudez do pai, e representam o branco. E por isso você vê que a herança do Caé é o que desenvolve sempre arma de tecnologia de matança massiva. E o negro não faz essas tecnologias, porque a base do amor, que é mãe. Você percebe? Isso está na Bíblia, se você ler. Toninho, vê quanto tempo mais nós podemos continuar para eu fazer mais perguntinhas. Enquanto ele está vendo o horário, como que você vê a questão do sacrifício? O africano, o original da terra, eles usam o sacrifício numa forma de alimentação. Aí no Brasil, nós vê a cultura africana, introduziu o sacrifício dentro da cultura africana. Entendeu? Como que você, africano, você vê o sacrifício em uma forma de alimentação de uma comunidade? Eu digo o seguinte. O sacrifício tem o seu sentido da forma de reconhecer a autoridade de Deus da crença. Quando você... Antigamente só existia duas profissões. O sendo caçador, o agricultor. E essas duas profissões representou dois filhos de Adão, Caim e Abel. O Caim era o quê? Era alguém que fazia agricultura. Só pegou tudo de ruim para fazer oferta a Deus. E o Abel era alguém que era o quê? Caçador. O pastor de ovelhas. Que trazia o alimento para a comunidade. Ele que fez a primeira sacrifício que Deus aceitou. Não, isso dentro da cultura... mas eu estou dizendo, levando esse sacrifício, porque isso que representa o povo africano, a base disso. Essa oferta que o Abel fez e trouxe o animal, o povo africano... Cordeiro, não é isso? Cordeiro, isso. O povo africano tem isso da sua formação. A primeira coisa que se você é caçador, você vai na floresta ou no deserto para caçar um animal. E primeiro que você achar, você vai fazer... Abater, fazer esse sacrifício. Para dar por Deus que te dê a força e a sorte de você conseguir achar o alimento da vida. Porque tem pessoas que fazem caça sem achar nenhum animal. E você foi e conseguiu. Entendeu? Então você deve essa honra ao Deus poderoso que te proveu esse alimento. Aí você pode, nesse contexto, você vai dar ao mais velho da família, um rei da tribo. Ele vai pegar melhor pedaço. Aí o restante ele abençoa, te dá. Abrir o caminho. Quando você fizer isso, várias vezes você vai ter sempre a benção, você vai na casa, sempre você vai conseguir, você percebe, vai conseguir o seu alimento sempre. E por essa razão que existe essa propriedade, né, de fé, que hoje os pastores, né, evangélicos de várias tendências que falam que tem que dar dízimo a Deus. Para eles, a gente tira essa da nossa cultura, da nossa oferta, para dar para o seu pai, o mais velho da sua família, né? Para dar para eles. Ele vai dizer que a sua cultura é do diabo. Mas isso aqui acontece nos casamentos africanos. Você paga um dote para trazer a noiva para o seu. Olha só, eu falo assim, porque eu nem gosto de falar isso. Mas fala, eu respondo.
meu pai já passava isso para todos nós. Meu pai já passava tudo isso que ele fala hoje com propriedade, meu pai já falava. Então nós, meus irmãos, nós guardamos isso. Nós somos 7 irmãos, entendeu? E a cultura que nós abraçamos foi a cultura do candomblé, que estava bem mais próximo da realidade da cultura africana. Eu fui para o samba, fui para o jongo, fui para tudo isso. Para poder sair da cultura europeia. Eu não ia fazer balé, não ia fazer nada disso. Mas você percebe, de onde você for, se você não se colocar nesse contexto, você se conectar, você não ia encontrar a sua raiz. Porque você foi no jogo, foi pro samba, tudo isso é coletividade. Ninguém faz samba sozinho, ninguém faz o jogo sozinho, justamente porque não há uma cultura capitalista do individualismo que explora o outro. A gente depende do outro para viver. Até as artes marciais, elas nasceram na África. Nasceram capoeira, você vê que a pessoa que fala com propriedade. Com capoeira, né? Exibe o espaço do Kung Fu. Do Kung Fu. Ele exige também o Muay Thai, ele pega o chão, domina, né? Para fazer aquele manobra no chão. Os animais que eles pegam para lutar aquela luta, todos os animais africanos, né? Você percebe que as lutas marciais fazem parte do convívio até da dança folclórica africana, né? Exibe essa tendência de luta. Você percebe que que faz dança folclórica africana, você exibe o corpo, pula, faz algum movimento que é do karatê, faz algum movimento com as pernas que é o Muay Thai, você se desenvolve a estrutura do corpo inteiro. Então, tudo isso tem o porquê dessa publicação. Fala mais. Mamba, olha, eu agradeço a sua disponibilidade, você foi esplêndido, maravilhoso. Sua definição aqui é muito esclarecedora, espero que você volte aqui, vamos fazer uma nova agenda, que deve ter milhares de questionamentos, de perguntas, e eu falando, pode ser que as pessoas não entendam, mas um africano, dentro do seu contexto, falando, seja melhor do que meus ancestrais, meu pai, minha mamãe. Não, a gente faz parte, você, tanto eu, a gente faz parte. Gostou, Gabi? Gostei, gostei muito e adorei, porque me sinto em casa de ser da mesma harmonia do espírito e cooperava com você, porque justamente a gente encarna isso. Porque quando a gente não se faz parte do contexto da sua cultura, você traz a sua consciência. Porque eu não posso ser africano no contexto assim, jornalista, mas você tem esse lado de comunicação mais técnica apurado. Além disso, no contexto também espiritual, você não pode esquecer a sua história, a sua formação, a nossa origem, né? A sua origem, a sua espiritualidade. Eu teria, limitação de ser, promover alguma outra crença, ser cristão, muçulmano, porque posso transmitir uma coisa que são em parte. Mas o que tem a ver com a crença africana, eu respira isso. Então, falo com propriedade porque não precisa ler nenhum livro, porque já nasce comigo. Não precisa folhear o livro. Não precisa folhear porque eu falo da língua originária da África, que é escrito no próprio contexto, que eu posso até esclarecer o termo, né? Só para terminar, um termo aqui que as pessoas até acham que é uma pejorativo, porque é falado na língua bantu, mas como não tem significado em português, vira uma coisa de preconceito pejorativa. O termo macumba vem da língua bantu e significa ma é um plural, diverso. O kumba é o cérebro, ideia. Da macumba é uma coisa boa, tem a ver com diversidade, pluralidade de ideia. E essas ideias de quê? De antepassado.
da macumba em si são ideias diversas de antepassado. Não tem nada a ver com uma bruxaria. Com uma coisa que você pode até entender. Que os crentes oram, tira espírito de macumba, de magia negra. Mas eu já perguntei, essa hipocrisia dos crentes fazem essa oração? Você já fez? Se você ataca os macumbeiros, ataca as pessoas de magia negra, também ataca todo mundo. O chimaçom representa a magia branca. Pode fazer a pergunta. Eu nunca vi nenhum cristão orar. Deus tira espírito de maçom, de magia branca, que é a maçonaria. Nunca ora assim, porque você se torna hipócrita. A magia branca mata mais que a magia negra. Então, a magia negra, no contexto, não é uma bruxaria. A macumba é uma ideia de antepassado. Eu posso dar exemplo. Tudo que é planta fitoterápica medicinais, efeito de macumba, porque são ideias de antepassado. Você pode ter dor de barriga, tomar chá de boldo. Onde está escrito na Bíblia que tem que tomar chá de boldo? É coisa de macumba, porque é uma ideia de antepassado que você usa para se curar determinada coisa. Se você aprende para botar alho no feijão, onde está escrito isso? Ideia de vivência de antepassado. Então, tudo isso você passa a conhecer, você valoriza a sua história, que foge de preconceito, porque a palavra em si vem na língua banto, por não ter interpretação ou tradição em português, vira pejorativo. Então, macumba, uma coisa boa, você pode ser, tem orgulho de ser macumbeiro. Nós temos tocar o macumba. Olha, meu nome é africano, Abi Odum. Aquele que nasceu no dia da festa. Isso, você viu? O Evaninho quer fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta. Aparece aqui, Evaninho. Fica aqui na frente aqui para a gente. Pode sentar aí. Pode sentar, seu Evaninho. Eu queria saber se você tocou no assunto. Isso. Lá em casa, sempre a gente são nós a mulher. Correto. Do dízimo, foi dito para os levitas só. Os levitas, aí os pastores todos querem o dízimo. Apropriação. Lá todos vejam que pau da vida. Porque... Mas isso que eu estou dizendo, porque o melhor dízimo, quando você dá, foi feito, você dá para alguém superior. E essa alguém superior tem que ser a ver com a sua raiz. A sua raiz, alguém da sua família, o mais velho, assim, o seu pai, o seu irmão mais velho. Então, esse dízimo vai te trazer bênção. Esse lugar foi espoliado por esses pastores que falam que as pessoas da sua família são bruxos. São um diabo. Eles enganam o diabo, você tem que ser cristão, se converter para dar dízimo a eles. Desviar o fundo, né? E ele vai ajudar a sua família, passa a deixar a bolsa deles tão cheio, para te ensinar um Jesus que veio tudo sarado, tudo... Certíssimo. Vai te explorar ainda, porque eu estou dizendo isso porque quando você sabe que você sai da barriga da sua mãe, como a bênção do seu pai, essas duas pessoas são autoridade máxima. Tudo que eles falar, baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Então, um pastor pode ser tocado por seu pai e a sua mãe. Uma bênção do seu pai e da sua mãe, pode o pastor se dar autoridade de pegar esse lugar. Ele não pode, porque isso se chama violação do direito matrimonial. Olha, para um africano, a coisa mais sagrada que existe é o umbigo, que é a ligação da mãe com os seus ancestrais. Isso. Ninguém toca, ninguém mexe no umbigo. Pode mexer na tua cabeça, mas não mexe no teu umbigo. Isso. Mas justamente sabe por quê? Isso. Porque o umbigo é onde tem, na sua formação originária, você respira junto com a mãe, a ligação. Sem o umbigo, você poderia nascer sem vida. Então, é por isso que a Shimai
tem esse lado que a gente chama astral, sensibilidade do espírito. A mãe sabe o que vai acontecer, com você. Filha. Quando tua mãe falar, não vá, não vá. Porque as pessoas pensam assim, minha cabeça ninguém mete a mão. Amigo, a cabeça não é nada. Não deixa botar a mão no teu umbigo. Aprenda isso com o africano. Meu amigo, como tudo é bom, tudo é gostoso. As suas considerações finais. Acho que foi um aprendizado para todos, entendeu? Então, muito obrigado pela sua presença. Espero tê-lo aqui mais vezes aqui. Eu sou o colunista Chave Ouro, banquinho de chave, toda terça-feira, 17 horas. E dia 24 nós teremos 2 convidados mais magníficos aqui. Meu amigo Banda, suas considerações final. Eu tenho que agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora via a rádio Trilogia.net e também pelo Instagram do Congo News. Vocês que estiveram no percurso de os acompanhados, se tiver alguma dúvida, deixa embaixo do vídeo do Instagram da Rádio Teologia, do Congo News, e a gente vai voltar nas próximo dia marcado, a gente vai anunciar para a gente responder essas dúvidas, inclusive abordar outros temas, segundo o seu pedido. Se isso te fez esclarecer algumas dúvidas que você tem, que você talvez tinha, bota no comentário, bota o que você achou, que se esclarecer. Se tiver também a crítica, a gente aceita. Somos democráticos. Aí tá embaixo a gente vai responder. Nós somos democráticos. É isso, temos esse lado mais aberto para a gente não se esconder. Quando as pessoas se escondem a verdade, e por isso existe esse lado, né, brasileiro, que fala aqui que a política e a religião não se mistura justamente para esconder a verdade. É para se discutir. Entendeu? Quando se discute as ideias, se esclarece mais. Entendeu? Muito obrigado. Olha, muito obrigado aí a todos que estiveram agora no Congo News, até agora no programa Banquinho de Chave. Muito obrigado mesmo. Dia 24 nós estamos aí. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite.